Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Gabriel Valit. Hoje eu decidi trazer um conteúdo um pouco mais diferente do que era passado anteriormente. Hoje a gente vai falar sobre os 5 principais tópicos da segurança da informação. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar para quem está entrando na área agora, ou até mesmo quem vai fazer uma entrevista. Tenho certeza que você vai relembrar de alguns conceitos com esse vídeo. E bom, primeiramente vocês me perguntam, Gabriel, o que é segurança da informação? Bom, basicamente, segurança da informação nada mais é do que o conjunto de medidas, práticas, ferramentas que elas são adotadas para proteger as informações. Indo para o nosso primeiro tópico, temos o famoso CID. O CID nada mais é que uma sigla para os pilares da segurança da informação. A segurança da informação ela é composta por esses 3 pilares, que seria a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Eles têm como objetivo proteger dados e sistemas contra ameaças. Ele ajuda a organizar, estabelecer políticas e estratégias para a proteção de dados. Esse vídeo vai ser baseado em uma analogia entre a segurança da informação e os Correios. E Gabriel, por que essa analogia com os Correios? Bom, basicamente funciona porque o serviço de correio ele lida com os mesmos desafios de segurança que os dados digitais enfrentam, mas em um mundo físico. E agora que a gente já sabe o porquê dessa analogia, vamos para o nosso primeiro pilar, a confidencialidade. Basicamente, a confidencialidade é que as informações elas sejam acessíveis apenas por indivíduos autorizados. Colocando no exemplo do correio, uma carta está dentro de um envelope lacrado, e só o destinatário autorizado tem direito de abrir e ler o conteúdo. Se o envelope for aberto por terceiros, a confidencialidade ela foi violada. Colocando no exemplo da área de TI, temos o uso da criptografia e senhas fortes com controle de acesso para garantir que apenas o usuário certo possa ver um documento. Indo para o nosso segundo pilar, a integridade. A integridade basicamente ela garante que as informações sejam precisas, completas e não tenham sido alteradas. É manter o estado original e correto de um dado. Colocando no exemplo do correio, vamos supor que você coloca 5 itens dentro de um pacote e fecha ele. O destinatário ele deve receber o mesmo pacote com exatamente 5 itens, sem danos, sem alterações. Colocando agora na área de TI, a gente tem o uso do hashing e assinaturas digitais. Essas técnicas elas criam uma impressão digital do arquivo, que permite verificar, no momento do recebimento, se o arquivo ele foi alterado durante a transmissão de dados ou armazenamento. E agora indo para o nosso terceiro pilar, a disponibilidade. A disponibilidade ela garante que os sistemas e dados estejam operacionais e acessíveis aos usuários autorizados sempre que necessário. Colocando no exemplo do correio, o serviço de correio tem que estar sempre operante para que as cartas cheguem no prazo. Colocando no exemplo de TI, o uso de backups e planos de recuperação de desastres, eles garantem que mesmo que o servidor pare, o servidor ele possa ser rapidamente retomado. Comentando de uma forma mais resumida sobre o CID, eu trouxe aqui comigo uma cartinha. E bom, essa cartinha ela vai para os Correios e ela vai ter que seguir os 3 pilares da segurança da informação. O nosso primeiro pilar, a confidencialidade. Basicamente o que está escrito nessa carta, apenas o nosso destinatário pode ler, mas ninguém. Caso alguém leia, a gente quebra o nosso primeiro pilar. Indo para o nosso segundo pilar, a integridade. Essa carta ela tem um lacrezinho bem aqui na ponta. Esse lacre serve para mostrar que essa carta é verídica e ninguém abriu ela e modificou algo, enfim. E caso alguém abra esse lacre e modifique alguma coisa, escreva algo a mais, quebra o nosso segundo pilar. No nosso terceiro pilar, a disponibilidade. Essa carta ela é muito importante para o nosso destinatário, então ela tem que chegar num dia exato. E caso o correio não entregue nesse dia, basicamente a gente quebra o nosso terceiro pilar. Indo para o nosso segundo tópico, temos a criptografia. Você sabe o que é criptografia e como ela funciona? A criptografia é basicamente a prática de proteger dados e informações através de uso de códigos matemáticos e algarismos, e o objetivo é tornar a informação ilegível caso alguém mal intencionado tente interceptar. Existem 2 tipos de criptografia: a criptografia simétrica e a assimétrica. A criptografia simétrica é onde usamos a mesma chave para criptografar e descriptografar. E a assimétrica são chaves diferentes. Uma chave pública
onde serve para criptografar, e outra chave privada para descriptografar, onde apenas o destinatário pode ter. Associando aos correios, na assimétrica vamos supor que existe uma caixa, e você e seu amigo Pedro abrem e fecham com a mesma chave secreta. Ela tende a ser mais rápida para enviar muitas mensagens, mas você precisa de um jeito seguro para entregar a chave secreta ao Pedro. Na assimétrica, você tem uma chave pública para trancar a mensagem e o Pedro tem uma chave secreta para destrancar. Então vamos supor que você tranca a caixa com uma chave pública. Se a caixa for roubada, o ladrão não tem a chave secreta para abri-la, apenas o Pedro. Essa técnica tende a ser mais segura, porém um pouco mais lenta. Eu trouxe um site aqui muito legal que ele chama CyberChef. É um site que, para você estudar criptografia, aprender, é muito legal. E bom, eu trouxe aqui uma das mais famosas, que chama Cifra de César. A Cifra de César ela surgiu na Roma Antiga, 44 a.C., e ela foi criada por César. E ela funciona basicamente substituindo cada letra de uma mensagem por outra letra que está no número fixo de posições à frente do alfabeto. Então aqui eu coloquei 3 letras à frente. Eu já deixei uma mensagem. Deixe o like e se inscreva. Ele acaba se transformando nesse conjunto de letras que não tem muito sentido, mas para quem conhece a Cifra de César, consegue decifrar facilmente essa mensagem. A criptografia antigamente ela era usada em guerras, para fazer ataques ou passar informações sigilosas. Hoje em dia ela já é mais usada para e-mails, transações bancárias, proteção de arquivos de um dispositivo, ou até mesmo passar a informação de uma pessoa para outra de forma segura. Nosso terceiro tópico, redes. Redes nada mais é que um sistema de conexão entre dispositivos, computadores, que permitem compartilhar dados, informações e recursos. Nessa conexão temos 2 tipos principais de comunicação. A comunicação ponto a ponto, na qual o modelo mais simples, ele envolve uma conexão direta e dedicada entre dispositivos. E a comunicação estrela, onde todos os dispositivos se conectam ao ponto central, que geralmente é um switch, um hub ou um roteador. E Gabriel, o que é esse roteador, switch, hub? O que são esses aparelhos? Bom, vou explicar relacionando com os correios. Primeiro temos o roteador. O roteador ele toma decisões de alto nível entre redes diferentes. Ele é como se fosse uma agência central dos correios, onde decide qual carta vai para onde. Temos o switch. O switch ele aprende um MAC e encaminha pacotes somente para a porta correta, como se fosse um carteiro inteligente. Ele aprende os endereços das casas e quando recebe uma carta, ele olha o destinatário e entrega somente na casa correta. E temos o hub. O hub ele encaminha o pacote para todas as portas. Ele é um carteiro com menos experiência, ele não conhece os endereços das casas e quando recebe a carta, ele entrega para todo mundo. Quem recusa, joga fora. Quem aceita, fica com a entrega. E Gabriel, o que são esses pacotes de dados? Como o entregador, ele vai saber para qual casa entregar, para qual pessoa enviar a carta. A gente vai dividir em 3 partes. Primeiro, temos os pacotes de dados. Quando você envia qualquer informação, como texto, foto ou vídeo pela internet, ela é dividida em pequenas unidades chamadas pacotes de dados. O pacote de dados é a sua carta embalada. Ele contém o conteúdo da mensagem e as instruções de envio. O IP. O endereço IP ele é um endereço lógico usado para identificar a rede de origem e a rede de destino do pacote. Ele é usado pelos roteadores para guiar o pacote através da internet. Ele garante que o pacote chegue à cidade e rua correta. Ele é um endereço completo, como cidade, estado, rua e CEP, escrito no pacote. E por fim temos o MAC. O endereço MAC ele é um endereço físico imutável gravado na placa de rede de cada dispositivo. Ele é usado dentro da rede local. Ele garante que o pacote, depois de chegar à rede, seja entregue ao dispositivo exato. É o número do apartamento específico dentro da rua de destino, garantindo que o pacote vá para a pessoa correta. E para finalizar o tópico de redes, temos o modelo OSI TCP/IP, onde temos o passo a passo de como funciona a internet e esse tráfego. Primeiro, o modelo OSI ele é um modelo teórico desenvolvido pela ISO, criado na década de 80. E no modelo OSI temos 7 camadas: a camada física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação.
E agora vamos para a explicação do que cada camada faz, relacionando com os correios. Primeiro temos a camada física. A camada física é a transmissão dos bits de um dispositivo para outro. É a estrada, os trilhos, o próprio meio físico onde o veículo se move. A camada de enlace. Ela transmite quadros entre dispositivos na mesma rede local na ordem correta. É o caminhão ou moto local que leva o envelope do bairro até o centro de distribuição. Camada de rede. Ela é responsável pelo roteamento dos dados. Analisa o melhor caminho para os dados viajarem de um computador para outro. É o sistema que decide como sua carta vai viajar. Camada de transporte. É responsável pelo serviço que garante como será entregue. Garante que a mensagem chegue completa ou não. Que temos o TCP, que é garantido, e o UDP, que não é garantido. E as famosas perguntas do correio, né? Se vai ter rastreio, se vai ter confirmação de entrega, vai ter seguro. Se perder, reenvia. A camada de transporte basicamente garante se será uma entrega confiável ou não. Camada de sessão. Ela estabelece, gerencia e encerra sessões entre sistemas, como abrir um atendimento no balcão dos correios. Camada de apresentação. Ela prepara os dados, codificação, criptografia, compreensão. Vamos supor que você coloca uma carta em envelope e escolhe se ela vai ser lacrada, se vai dobrar, se vai criptografar. Basicamente organiza e formata a mensagem para o envio. E por último temos a camada de aplicação, onde o usuário interage, fornece serviços como navegador, e-mail, WhatsApp e etc. Relacionando com os correios, você escreve a carta ou preenche um formulário de envio numa agência de correios. É basicamente o aplicativo do mundo real. E agora temos o modelo TCP/IP, que ele é o modelo prático da rede. Ele é dividido em 4 camadas. Primeiro temos o acesso à rede. São equipamentos e meio de transmissão. Camada onde há meios de comunicação, onde abrange no modelo OSI a parte física e enlace de dados. Camada de internet. É o roteamento e endereçamento dos dados, IPv6 e IPv4, onde abrange na camada do modelo OSI, rede. Camada de transporte. Define os dados para o transporte. Temos o protocolo TCP, que seria a mensagem, e o UDP, que seria voz e vídeo. Essa camada abrange do modelo OSI, transporte. E por fim, temos a camada de aplicação, que fornece os serviços e transferências. Abrange as camadas do modelo OSI, aplicação, apresentação e sessão. Indo para o nosso quarto tópico, temos os sistemas operacionais. Você sabe que é um sistema operacional e que temos vários deles hoje em dia? Bom, primeiramente, um sistema operacional ele é um programa principal que controla todo o funcionamento do computador. Ele é basicamente um chefe que organiza tudo para que todos os outros programas funcionem. E também ele é um software que gerencia o hardware e permite que você use o computador. Então, relacionando aos correios, imagine que um prédio inteiro funciona como uma agência dos correios. E dentro desse prédio, há várias pessoas que querem enviar e receber cartas. O sistema operacional ele seria o gerente geral da agência. Ele é quem organiza absolutamente tudo para que as cartas possam ser enviadas e recebidas sem caos, além de manter a segurança do local. Hoje em dia temos vários sistemas operacionais. Temos sistemas operacionais como o Linux, o Windows, o iOS, o Android e vários outros. Então pega aí seu celular, provavelmente ao você reiniciar ele, e ao iniciar a primeira coisa que vai começar a rodar é o sistema operacional. Provavelmente você já viu aquela imagem do robozinho verde, se ele for um Android, a imagem da maçã, se ele for um Apple. E eu não sei se vocês sabiam, mas sem um sistema operacional seria bem mais difícil de utilizar o celular ou o computador, pois seria necessário que nós, usuários, a gente tivesse um conhecimento extremamente aprofundado em comandos e linguagens para manipular esses dispositivos. E indo para o nosso último tópico, temos os tipos de ataque. Qual é a função dos ataques em segurança da informação? Basicamente, o indivíduo ele tenta roubar, modificar ou interromper dados e sistemas para obter vantagens financeiras, espionagem ou causar danos. E temos vários tipos de ataque. Eu vou apresentar hoje os mais importantes e que são mais usados hoje em dia. Indo para o nosso primeiro tipo de ataque, temos o phishing. O phishing, basicamente, o hacker ele manda uma mensagem falsa, como um e-mail
um SMS ou um link, fingindo ser alguém confiável, fazendo você tender a clicar nesse link, entregar sua senha ou baixar um arquivo malicioso. Associando aos correios, imagina uma carta falsa, parecendo dos correios, dizendo que o seu pacote está retido e você precisa acessar o site e pagar uma taxa para retirar. Indo para o nosso segundo tipo de ataque, temos o malware. O malware é qualquer software malicioso criado para prejudicar o sistema. Temos como exemplo o vírus, trojan, keylogger, worm, entre outros. E associando aos correios, imagina um pacote enviado na sua casa contendo algo perigoso, como uma bomba ou pó tóxico. Indo para o nosso terceiro tipo de ataque, temos o ransomware, que é o sequestro de dados. Ele invade o computador, criptografa todos os arquivos e exige dinheiro para devolver o acesso. Associando aos correios, imagine que o ladrão ele invade o centro de distribuição. Ele tranca todas as portas com as caixas dentro da sala com cadeado e deixa um bilhete. Pague para recuperar as suas caixas. Indo para o nosso quarto tipo de ataque, o ataque de DDoS. O atacante ele usa milhares de computadores infectados para inundar um site ou servidor com requisições, sobrecarregando o alvo. Associando aos correios, imagine um grupo enorme manda milhares de cartas inúteis ao mesmo tempo para uma casa. Essa casa ela vai estar tão inundada de cartas que a carta verídica acaba não chegando. Indo para o nosso quinto tipo de ataque, temos a força bruta, que é basicamente adivinhar a senha tentando várias combinações. Associando aos correios, um criminoso tentando abrir um cofre do correio, tentando todas as combinações possíveis. E nosso sexto e último tipo de ataque, temos a engenharia social. A engenharia social é a arte de manipular pessoas para que elas realizem ações ou divulguem informações confidenciais. É uma técnica de manipulação psicológica e é o vetor de ataque mais eficaz, pois explora a parte mais fraca de qualquer sistema de segurança, o fator humano. E associando aos correios, um golpista ele se disfarça de funcionário técnico que ele tenta enganar falando que veio arrumar um sistema. Bom pessoal, esses foram os 5 principais tópicos sobre segurança da informação. Caso eu tenha esquecido alguma coisa que você considere importante, deixe aí nos comentários que eu faço um vídeo parte 2. Muito obrigado por assistir, não esqueçam de curtir e compartilhar para quem vai gostar também. Obrigado e até a próxima.